O Google Flights é uma das ferramentas mais poderosas para encontrar voos baratos, mas a maioria das pessoas não sabe usar todo o potencial dessa ferramenta. Hoje eu vou te mostrar passo a passo todas as funções e dicas avançadas para você conseguir economizar muito dinheiro na sua próxima passagem de avião. No final desse vídeo você vai saber exatamente como pesquisar, filtrar, usar a barra explorar, testar datas e ainda aproveitar a diferença de moeda de cada país para encontrar as melhores passagens. Bom, para quem caiu aqui agora, meu nome é Renata Scheitz, eu tenho 34 anos, eu sou empresária no ramo da gastronomia e turismo, sou comunicadora e apaixonada por viagem. Além de ter um café vegano aqui em Curitiba, eu também sou certificada como Travel Advisor, então eu ajudo as pessoas a viajarem o mundo. E com muito planejamento e organização, eu transformei o meu sonho de viajar ao mundo em realidade, mesmo tendo emprego, uma rotina puxada, não sendo nômade digital, sempre equilibrando emprego, negócio próprio e vida pessoal. Eu já fui para mais de 20 países, sempre planejando meus próprios roteiros e foi viajando, errando e aprendendo que eu consegui viajar cada vez mais, gastando menos, sem deixar de aproveitar o melhor de cada destino. Agora vamos ao ponto desse vídeo. Visão geral do Google Flights. Primeiro, o Google Flights, ele não vende passagens. Ele é um buscador que ele rastreia passagens em outros sites e companhias. Por isso que ele é uma ferramenta tão poderosa e estratégica na hora de você pesquisar passagem aérea. Hoje a gente vai focar em duas coisas, a aba principal e a aba explorar, que é onde a magia acontece se você tem disponibilidade de dias e também de destino. Então primeiro vamos aqui falar das configurações básicas ali na busca. Você pode selecionar só ida e volta ou multitrechos. A opção ali de multitrechos, ela até pode parecer uma boa ideia quando você vai fazer uma viagem com mais paradas, mas muitas vezes não é dessa forma que você vai encontrar as melhores passagens. Às vezes vale mais a pena você pesquisar esses trechos separadamente do que você colocar ali no multitrechos. Agora, em relação a voo ida e volta e voo só de ida, não tem regra. As pessoas pensam que você comprar a passagem ida e volta vai ser sempre mais barato do que comprar separados trechos, mas não necessariamente. Às vezes vale mais a pena comprar trechos separados só de ida do que você comprar junto ida e volta. Então, eu recomendo que sempre na hora da busca você teste os dois para você ver o que está compensando mais. Sempre busque, pesquise, anote para comparar e ver o que está valendo mais a pena no momento. Outra dica que eu dou é você sempre pesquisar primeiro com um passageiro só, mesmo que você vá viajar em 2, 3, 4 pessoas. O que acontece? As tarifas mais baratas são limitadas, então às vezes só tem um assento na tarifa mais barata. E se você já pesquisar que vão 2 pessoas, por exemplo, o buscador nem mostra mais a tarifa mais barata e já mostra que tem disponibilidade para 2 pessoas. Então, eu sempre acho bom pesquisar primeiro uma, mesmo que só tenha um lugar, eu garanto uma passagem mais barata e daí depois a gente compra para outra ou para as outras pessoas. A parte chata desse truque é que para aproveitar a tarifa mais barata, se não tiver disponibilidade para todos os passageiros, vocês vão ter que comprar separadamente. Mas se você preferir comprar tudo junto, então já pode pesquisar o número de pessoas. Eu gosto de começar pesquisando sempre para um passageiro para eu ver realmente qual que é a tarifa mais barata disponível. E daí eu vejo se tem lugar para todo mundo. E também, mesmo que eu vá voar de econômica, depois de pesquisar a econômica, encontrar as melhores datas, eu sempre dou uma buscadinha também, mudo ali, você consegue escolher as classes que você quer, né? E eu dou uma fuçada ali na business para ver como que tá, para ver se tem uma super promoção. Agora eu vou começar a dar as dicas mais legais. Então, na hora de buscar, você tem que colocar a origem e o destino. Mas olha o pulo do gato. Na origem, você consegue colocar até 6 cidades. Você só vai ali colocando em adicional. E no destino final, você não precisa colocar uma cidade exata, você pode colocar uma região. Então, por exemplo, eu tô indo para Nova York. Eu posso colocar 6 opções de aeroportos aqui no Brasil e no destino final eu coloco Nova York. Eu não preciso escolher exatamente o aeroporto que eu quero ir, porque daí o buscador ele vai me mostrar qual é a combinação, né, a opção mais barata de todas essas que eu coloquei ali. Então, por exemplo, ano passado eu fui para o Chile e não tinha voo direto de Curitiba para o Chile na data que eu precisava, mas tinha voo direto de Florianópolis para o Chile na data que eu precisava. E Florianópolis é 3 horas daqui de carro, então a gente pegou o carro, foi até o aeroporto e daí pegou um voo direto de Florianópolis.
E essa estratégia de busca no Google Flights amplia muito as possibilidades, porque às vezes você tá ali travado na origem e no destino, na origem e no destino, você tá deixando de economizar, sendo que você poderia ir para um aeroporto que é muito perto, você poderia fazer esse deslocamento, enfim, de carro, de low cost, ônibus, dependendo do país que você tá, de trem. Você consegue fazer esse deslocamento entre aeroportos próximos e pegar uma passagem muito melhor para o lugar que você quer ir. E a gente vai além nessa busca. Essa é minha estratégia preferida. Você consegue, no destino, como eu falei, você consegue colocar Nova York em vez de colocar o aeroporto exato, mas você também consegue colocar anywhere, que é para qualquer lugar. Então você coloca, por exemplo, de Guarulhos, ou mais cidades que você queira colocar como origem, e no destino você coloca para qualquer lugar e vai abrir um mapa para você do Google Flights com todas as possibilidades, e daí você consegue ter uma visão macro dos preços de passagem no mundo inteiro. E daí você vai andando ali no mapa, você vai arrastando. Então, por exemplo, você consegue dar um zoom na Ásia e ver que de Guarulhos para Hong Kong tá um preço, mas de Guarulhos para o Vietnã tá muito mais caro. Então, se eu tô querendo uma porta de entrada para ir para a Ásia, mesmo que seja para conhecer outro país, eu vejo ali onde que tá mais barato. E daí depois eu compro um voo interno para ir pro destino final. Essa estratégia é muito legal e a gente consegue economizar milhares de reais em apenas uma emissão. Você pode colocar anywhere, que significa qualquer lugar, ou você também pode colocar a região que você quer ir. Então você pode colocar de Guarulhos para Ásia, de Guarulhos para Europa, de Guarulhos para Estados Unidos. E ele abre ali o mapa e te mostra todas as opções. Eu acho isso, juro, genial. Eu amo brincar de fazer isso para ver quais que são as possibilidades. Às vezes eu nem tô pensando em ir para um determinado lugar, eu tenho férias, quero viajar, me programei para isso, mas ainda não escolhi o destino, e daí eu faço isso e vejo onde que tá valendo mais a pena. Por exemplo, agora em fevereiro de 2026, eu e meu marido, a gente queria muito ir pro Vietnã. E eu tava buscando, inclusive eu fiz essa estratégia que eu acabei de falar pra vocês, de pesquisar direto pro Vietnã e de pesquisar também Ásia. E eu vi que Hong Kong tava muito mais barato, Mas daí a gente não comprou, continuamos pesquisando e tal. E fazendo essa estratégia do Anywhere, eu vi que tinha voo direto de Guarulhos para Joanesburgo, na África do Sul, e que tava muito bom o preço. E daí a gente foi pesquisar, a gente viu na Latam, a gente tinha milhas. Essa é outra aula. Comenta aqui se você quer entender melhor como acumular milhas, como emitir passagem com milhas. Mas enfim, e daí a gente encontrou essa passagem da Latam. A gente tinha milhas Latam, tava muito bom o preço, e a gente acabou gastando R$700 ida e volta para ir para a África do Sul. Então a gente mudou de ideia, a gente queria ir para o Vietnã, a gente fez essa pesquisa abrangente para ver todos os lugares do mundo, como que estavam as passagens, e daí a gente encontrou essa oportunidade e decidiu mudar a nossa rota. Então, se você tem flexibilidade de destino, isso é maravilhoso, e é tão legal a gente estar com a cabeça aberta para possibilidades. Às vezes você vai conhecer um lugar que nunca tinha passado pela sua cabeça e tá ali uma passagem legal, um valor bom, e daí você decide ir, ter uma experiência super legal e conhece um lugar novo. Então, eu amo essa estratégia. E mesmo que você não queira mudar, o destino da sua viagem, essa estratégia também serve para você encontrar lugares próximos de onde você quer ir que estão com a passagem muito mais barata. E daí você dá um jeito internamente de ir até o destino final. Mas eu preciso ter em mente que, como eu não comprei esses dois trechos juntos na mesma passagem, se eu perder o primeiro voo, eu não vou ter respaldo de nenhuma companhia aérea para receber o reembolso ou para remarcarem para mim o segundo voo. Então, se o primeiro voo atrasar, eu posso perder o segundo voo, e a companhia aérea não tem obrigação nenhuma de me reembolsar, porque eu comprei separado, eu não comprei como sendo um trecho só, então eles não precisam me colocar em outro voo e nem me fazer nenhum reembolso. Então é importante que você deixe um intervalo bem folgado para fazer escala entre os dois voos, e eu recomendo também que você vá com mala de mão, porque é menos arriscado.
Imagine se perdem sua mala no primeiro voo e daí você não pode entrar no segundo voo porque você tá sem mala. Então eu acho que facilita muito e é uma ótima estratégia. Eu já passei, até minha lua de mel, passei 20 dias no Marrocos só com uma mala de mão, já fui pra destino frio com mala de mão. Então é possível, eu recomendo. Se você quiser despachar, tudo bem também, mas fica a seu critério, porque como você vai ter que fazer um segundo voo, às vezes pode acontecer algum problema, um desvio de mala ou qualquer imprevisto que possa vir a acontecer. E isso vai prejudicar o seu segundo voo para o destino final. Então agora vamos voltar aqui para o Google Flights e explorar um pouquinho a aba Explorar, que é perfeita se você tem flexibilidade. Primeiro começando com as datas, né? Você consegue colocar o dia de ida e o dia de volta e você também consegue deixar as datas flexíveis. Se você possui flexibilidade, marque essa opção, porque daí o Google Flights ele vai rastrear as melhores passagens, né, as passagens mais baratas dentro do período que você colocar ali, e daí você vê qual que é o dia de ida e de volta que tá mais barato para você comprar. Às vezes indo 1, 2, 3 dias antes ou depois já fica muito mais barato do que se você colocar uma data pré-definida, né? Então eu gosto também de usar essa tabela flexível para conseguir ver quais são as melhores oportunidades dentro da janela de tempo que eu tenho disponível para essa viagem. Você também pode usar os filtros ali para deixar a pesquisa mais alinhada com o seu estilo de viagem. Então colocar que você quer até no máximo 2 paradas, o horário, por exemplo, eu só quero que me mostrem passagens a partir das 9 da manhã. Você consegue colocar o preço máximo que você está disposto a pagar. E depois que você colocar esses filtros e também a passagem flexível, você vai brincando no mapa. Não necessariamente os primeiros preços que eles colocam ali são os melhores, então vai dando uma fuçada no mapa ali que vai estar buscando as passagens com os filtros que você colocou, procurando as melhores datas e os melhores preços. Se você vai comprar um voo de ida e de volta, também é legal que você consegue clicar ali na data e vai abrir um calendário para você e vai aparecer os valores de cada data. Então você consegue ver ali qual que é o dia mais barato de ida e de volta também para você comprar a sua passagem. Outra coisa que eu acho legal do Google Flights é que ele sempre mostra o histórico de preço que essa passagem, né, esse trecho tem. Então ele te fala se o preço tá normal, se ele tá abaixo do normal ou se ele tá acima do normal. Então você consegue ter uma ideia também se você tá fazendo um bom negócio ali, se você encontrou uma passagem boa. Então mesmo que você não tenha referência de quanto custa a passagem para determinado destino, com essa ferramenta de histórico de preços, ela consegue te mostrar se uma passagem tá barata, tá cara ou se tá normal, tá no preço médio. Outra coisa que eu faço, principalmente quando eu tenho bastante tempo entre a minha próxima viagem e eu tô só sondando, assim, vendo quanto que tá a passagem para fazer meu planejamento, eu coloco alerta de preços. Então, se você ainda não tá pronto para comprar no momento, ou se a passagem tá mais cara do que o esperado, você pode ir lá e colocar esse alerta de preços, que pode ser para uma data definida ou para um intervalo de tempo também. E daí o Google te manda e-mail toda vez que o valor dessa passagem sobe ou desce. Então você consegue monitorar o preço dessa passagem colocando esse alerta de forma gratuita. E antes da gente entrar nas estratégias mais avançadas, eu queria falar para vocês o Método Viagem Inteligente, que é um curso que eu desenvolvi depois de 12 anos viajando e planejando todas as minhas viagens e meu roteiro, sempre focando em experiências autênticas e personalizadas para o meu estilo de viajante. Então, nesse curso eu vou ensinar você a economizar em cada etapa do planejamento. Você vai sair do curso planejando viagens incríveis, gastando muito menos. Você vai aprender a montar um roteiro super autêntico para o seu estilo, para o seu bolso, fugir de pegadinhas turísticas e experiências genéricas e só com o dinheiro que você vai economizar. Aprendendo a planejar uma viagem, você vai conseguir viajar muito mais. Só comprando passagem do jeito certo, eu já consegui economizar dinheiro suficiente para eu fazer uma viagem a mais no ano. Então, planejamento é tudo. E eu vou ensinar no Método Viagem Inteligente como escolher o destino ideal, como fazer seu planejamento financeiro, como procurar passagem do melhor jeito, como montar um roteiro personalizado, como escolher a melhor hospedagem, melhor meio de transporte e ainda vai ter um módulo extra no final falando tudo sobre passagens aéreas. Então, dicas como as que eu tô dando pra vocês hoje nesse vídeo também vão estar lá e muito mais. Eu vou ensinar como acumular milhas, como emitir com milhas, o que vale mais a pena, milha ou dinheiro.
truques para pesquisa avançada de passagens aéreas. Então, se você quer realizar o seu sonho de viajar mais, de conhecer o mundo, eu vou deixar o link aqui na descrição do Método Viagem Inteligente. São 30 dias de garantia, então você pode entrar, você pode ver se é pra você. Se você tiver alguma dúvida, você fala comigo. Se você não gostar, você recebe seu dinheiro de volta. Não tem erro. Agora vamos continuar aqui com a nossa aula de Google Flights, que vocês já vão sair desse vídeo experts em pesquisar passagem aérea no Google Flights. Vamos aprofundar um pouquinho aqui a parte dos filtros que você consegue buscar ali na hora de pesquisar uma passagem. Então, ali no número de paradas, eu sempre prefiro colocar o mínimo de paradas possíveis, porque às vezes ele vai pesquisar apenas a passagem mais barata, mas você vai fazer 4 escalas, perder dias viajando. E isso não necessariamente é o mais barato, porque você vai gastar tempo que você tem disponível, você vai gastar dinheiro no aeroporto, você vai ter que encontrar um lugar para dormir ou não vai conseguir dormir direito, e isso acaba saindo muito caro. Então, eu gosto sempre de encontrar a melhor passagem com custo-benefício. Não necessariamente a mais barata, mas às vezes eu vou pagar um pouquinho a mais e já vou melhorar muito a qualidade da minha viagem. Você também consegue filtrar ali companhias aéreas e alianças. Então, isso é uma estratégia para quem já acumula milhas ou quer acumular. Então, por exemplo, se eu quero só viajar com alguma companhia que é Star Alliance, porque eu tô fazendo essa estratégia de acúmulo de milhas para Star Alliance, eu vou lá e coloco isso no filtro e daí o Google Flights vai me mostrar só os voos dessa aliança. Enfim, então você consegue colocar tudo isso no filtro e ver o que é importante para você. E depois que você aplicar todos esses filtros, você vai ver que a sua busca vai ficar muito mais limpa, vão ter bem menos opções. E daí o Google sempre costuma destacar ali por primeiro os voos que ele considera os melhores voos, equilibrando preço, tempo de viagem e conexão. E daí quando você seleciona o voo que você escolheu, o Google te dá várias opções, né, de onde você pode comprar essa passagem. E eu geralmente recomendo que você compre direto da companhia aérea, porque é muito mais fácil se você precisar remarcar, se você precisar entrar em contato, fazer alguma reclamação, do que se você comprar um site terceiro. E quando você clica ali para comprar na companhia aérea, o Google já te direciona e toda aquela pesquisa é mantida e ele já abre normalmente a página da companhia aérea com a data e com as informações que você pesquisou. Agora, se você ainda se sente inseguro para emitir a sua própria passagem, eu trabalho como Travel Advisor e eu ajudo os meus clientes a viajarem o mundo, fazendo emissões e buscas de passagens, melhores hospedagens, os melhores passeios. Agora mesmo uma cliente minha tá fazendo uma lua de mel linda na África do Sul e Ilhas Maurício, e eu organizei tudo para ela, desde a passagem até as atividades, experiências autênticas, passeios. Então, meu objetivo aqui no canal e no Método Viagem Inteligente é ensinar você a fazer tudo por conta. Mas se você é o tipo de viajante que ainda precisa de ajuda, pode contar comigo. Eu também vou deixar o meu contato aqui na descrição. Mas calma que eu ainda tenho mais dicas para quem quer aprender a pesquisar passagens sozinho e virar um expert, encontrar as melhores passagens aéreas do mundo. Não sei se vocês já repararam, mas por padrão o Google Flights ele puxa a moeda do país que você mora. Mas lá embaixo na página você consegue mudar isso manualmente. E o princípio é o seguinte: algumas tarifas são pensadas para o mercado local e podem sair mais baratas quando você faz ali a simulação como se você estivesse em outro país. Então, às vezes, você consegue, só mudando a moeda ali e fazendo a conversão, comprar por um preço muito mais barato. Não é sempre que isso dá certo, mas eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada. Às vezes a diferença é bem pequena e não compensa, e às vezes a diferença é grande, principalmente para viagens mais distantes e passagens mais caras. Pode fazer bastante diferença. Então, é um truque também que eu recomendo vocês darem uma fuçada. E antes da gente finalizar esse vídeo, agora eu quero falar sobre algumas estratégias que eu faço conjunto com essas buscas do Google Flights que eu ensinei pra vocês. E pode literalmente dobrar as suas chances de encontrar uma passagem barata quando você quer viajar. A primeira dica extra é viajar guiado por promoções e não necessariamente pelo destino. A maioria das pessoas faz o seguinte caminho: escolhe o destino, escolhe a data e daí vai atrás para descobrir o preço e encontrar promoções, né, e as melhores passagens. Só que isso te limita muito, porque você já eliminou inúmeras possibilidades fazendo isso, né? Já indo com essa decisão tomada. A estratégia certa é fazer o contrário. Coloque ali seus aeroportos base, né? Então,
de 1 a 6, considerando de 2 a 3 horas de distância ali da cidade que você tá. Defina daí quando que você pode viajar, mesmo que você tenha flexibilidade, você coloca o período ali e deixa os alertas e as ferramentas procurarem para você. E daí você vai descobrir para onde que tá barato viajar naquele período e não o contrário. E tem muita gente que consegue viajar barato para Europa, para Ásia, para América do Norte, pagando até metade do preço, porque você tá deixando a promoção escolher o seu destino e não o contrário. E se você ainda quiser ir para outro destino específico, daí você completa a sua viagem, né, do jeito que eu ensinei, comprando um voo low cost, ou um ônibus, ou um trem, e se move internamente gastando muito menos. Outra dica que eu quero dar pra vocês é que as promoções, elas não são em cima da hora necessariamente. Então, muita gente pensa que, meu Deus, eu preciso ter disponibilidade o tempo inteiro porque eu vou encontrar uma promoção hoje para eu viajar amanhã. E não necessariamente, às vezes aparecem muitas oportunidades legais para eu viajar daqui meses. Então eu consigo aproveitar a promoção e me planejar, pedir férias, guardar dinheiro. Então você não precisa ser tão espontâneo para aproveitar uma promoção. Você pode ser uma pessoa muito planejada, conseguir fazer seus planos com calma, aproveitando as melhores promoções. Mas quando aparece uma oportunidade absurda, você precisa agir rápido. Mesmo que a viagem não seja para hoje, para amanhã, você precisa comprar o quanto antes, porque essas tarifas acabam muito rápido. Às vezes, algumas promoções ou falhas no sistema de companhias aéreas duram minutos, porque as tarifas erradas são corrigidas muito rápido, as classes mais baratas esgotam muito rápido, e daí a procura aumenta e o algoritmo ajusta o preço, porque as passagens são precificadas de acordo com o sistema de oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas buscam por uma passagem específica, o preço vai lá e aumenta. Então, você tem que agir muito rápido. Se você encontrou uma passagem que está com preço bom, compra e daí você se organiza. Então, essa é a regra, assim, se o preço estiver na média ou muito acima, dá para esperar, né? Se estiver acima, eu recomendo inclusive que você espere. Agora, se o preço estiver muito abaixo do normal, 60%, 80% abaixo do normal, garanta o quanto antes essa passagem, que você vai economizar muito dinheiro. E todas essas estratégias juntas, né, de busca, de colocar alertas de promoções, de ter flexibilidade de destino e de datas, tudo isso vai fazer com que você consiga economizar muito dinheiro no final. Isso que a gente nem falou de estratégias para acúmulo e emissão com milhas, que também, junto com as estratégias que eu passei hoje para vocês, isso potencializa demais a chance de você encontrar uma passagem boa e gastar muito menos dinheiro e poder viajar cada vez mais e melhor. Então pronto, agora você tem o mapa completo de como buscar uma passagem no Google Flights, desde o básico até os filtros mais avançados. E se esse vídeo te ajudou, e eu sei que te ajudou, deixa um like aqui, comenta pra mim e já se inscreve no canal, que aqui você vai encontrar muitas dicas de viagens, como planejar, como economizar, como pagar menos aproveitando mais. E se você quer se aprofundar no planejamento de viagem e organizar uma viagem do início ao fim, economizando em todas as etapas do processo, o método Viagem Inteligente é para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, 30 dias de garantia, uma comunidade exclusiva para a gente trocar ideias. Quem é meu aluno no método Viagem Inteligente também tem acesso a um template de planejamento financeiro e de roteiro que eu criei para planejar as minhas viagens. Então, tô esperando vocês e a gente se vê no próximo vídeo.